assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. Pela sua palavra oremos mais uma vez. Ó soberano Deus, assim como aquela primeira igreja se dedicava à instrução dos apóstolos e ao aprendizado da tua santa palavra, vem, Senhor, nos dar semelhante fome e sede das sagradas escrituras. Foi por meio da tua palavra que recebemos vida nova quando cremos no Evangelho. Então vem agora, Senhor, alimentar a nossa fé e fazer crescer a nossa maturidade espiritual por meio da pregação fiel e ungida da tua palavra. Que não só compreendamos melhor os teus propósitos, que não sejamos apenas melhores ouvintes da palavra, mas com isso também melhores praticantes das Escrituras Sagradas. Faze crescer a nossa fé em Ti, nosso amor uns pelos outros, como também nosso temor e a nossa alegria em Te pertencer e Te servir. E que por meio desta palavra o Senhor ainda venha acrescentar mais salvos a esta comunhão, a comunhão da Tua igreja. Para a glória do Teu nome te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Todo final de festa tem aquele sabor conhecido, tanto doce como amargo. Fim de festa traz consigo a doçura dos momentos compartilhados, as memórias que foram criadas, as alegrias que foram compartilhadas durante aquela celebração, mas também a amargura da despedida, a amargura de ter que aguardar até um reencontro, hoje de parentes, de amigos e de colegas, para novamente celebrarem juntos. Bem, assim como todo final de festa traz uma experiência doce, como também amarga, assim também deve ter sido para dezenas, ou talvez até centenas de milhares de judeus, que peregrinaram para a cidade de Jerusalém para celebrar a festa do dia de Pentecoste. Enquanto para alguns o trajeto para casa seria bastante curto, poucos dias talvez de viagem para chegar à sua cidade de origem, para outros seria uma jornada longa, tendo que atravessar províncias inteiras do Império Romano. Enquanto alguns tinham passado poucos dias em Jerusalém, somente para a festa de Pentecoste, tantos outros talvez tinham passado semanas, desde a festa da Páscoa, aguardando até o Pentecoste, para não ter que ir e voltar, fazer 2 viagens, talvez acampando por quase 2 meses em Jerusalém, para então celebrar esta festa relatada para nós em Atos capítulo 2. Mas agora que a festa tinha acabado, eles tinham que viajar, fosse para perto ou para longe, tendo a estadia deles sido curta ou longa, era hora de arrumar as malas, de levantar acampamento e retornar com a família para casa. Porém, para um grupo de aproximadamente 3.000 judeus que peregrinaram para a cidade de Jerusalém por conta da festa de Pentecoste, a viagem de retorno para casa tinha sido adiada indefinidamente. Para aqueles 3.000 judeus, nunca houve antes e nunca haveria depois
outra festa de Pentecoste como aquela descrita em Atos capítulo 2. Foi naquela festa que eles testemunharam um sinal singular: Deus derramando do poder do seu Santo Espírito sobre um grupo de um pouco mais de 100 galileus incultos, que de maneira sobrenatural e milagrosa começaram a anunciar as maravilhas de Deus nas mais variadas línguas, dos mais diferentes cantos do Império Romano. Foi naquela festa que eles não só testemunharam, mas também compreenderam, por meio do sermão pregado pelo apóstolo Pedro, que o novo momento da história tinha raiado, a época do Espírito, a época da salvação por meio do nome de Jesus, Senhor e Cristo. Foi naquela festa que eles iniciaram uma jornada sem volta, um caminho sem retorno, a jornada de seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo, começando com o arrependimento dos seus pecados e com o batismo nas águas, que sinalizava a sua lealdade pública, seu compromisso público com Jesus, como seu Rei, Senhor e Salvador. É tudo isso que Atos 2 relata, nos versículos 1 a 41. Mas e agora? O que aquele grupo de judeus recém-convertidos ao Evangelho de Jesus, o que eles fariam? Para onde eles iriam? Quais seriam os próximos passos na sua jornada com Cristo? Bem, Atos capítulo 2, versículo 42 nos responde, não? Ao invés de partirem de Jerusalém de volta para casa, eles decidiram permanecer na Cidade Santa, como um novo grupo, uma nova família, um novo povo, porque sobre eles tinha sido derramado o poder de Deus, o poder do Espírito, o poder de Pentecoste, que gerou o quê? Um povo, o povo de Pentecoste, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas quais foram os sinais do poder de Deus em ação na vida daquele povo? E quais são os sinais evidentes do poder de Deus numa igreja local? Como é que você pode saber que o poder de Deus está presente e atuante na vida de uma determinada igreja ou congregação? Tem o texto dessa noite nos responde, não? Atos 2, 42 a 47 nos mostra 4 coisas, 4 sinais inconfundíveis e incontestáveis do poder de Deus em ação em uma igreja. E são eles: primeiro, uma dedicação ao ensino da palavra, uma fé em comum. É assim que o texto começa: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Segundo, após a dedicação à palavra, uma dedicação uns aos outros, um amor comum, que veremos também neste texto. Terceiro, uma dedicação a Deus, um culto comum, uma devoção comum ao Senhor. E por fim, quarto, uma dedicação ao mundo, aos de fora, uma missão em comum. 4 sinais: dedicação à palavra, a dedicação uns aos outros, a dedicação a Deus, a dedicação ao mundo. Uma fé comum, um amor em comum, uma devoção em comum e uma missão em comum. Cremos que encontramos tudo isso no texto diante de nós. Então mantenha sua Bíblia aberta. Vamos refletir agora em cada um desses 4 pontos, cada um desses 4 sinais do poder de Deus em ação naquela igreja e em toda a igreja que merece o nome de igreja. Primeira coisa, a dedicação daqueles primeiros cristãos ao ensino da palavra. Ao final do seu relato sobre o dia de Pentecoste, Lucas, o autor deste livro, nos fornece um pequeno retrato da vida daqueles 3.000 convertidos ao Evangelho, o Evangelho que o apóstolo Pedro pregara momentos antes. Não, nós não temos aqui um retrato completo, exaustivo, pormenorizado. Tinha igrejinha ou não tinha igrejinha? Tinha equipe de introdução ou não? Se tinham instrumentos musicais acompanhando os momentos de louvor? Quais eram? Nós não sabemos tudo sobre aquela igreja. Não temos um retrato exaustivo, porém representativo, daquelas coisas que caracterizaram a vida daquele povo, daquela igreja, aquilo ao qual eles se dedicavam. Essa é a palavra-chave aqui logo no início da passagem. Eles se dedicavam, ou uma outra tradução diz, eles perseveravam.
Perseveravam no quê? Se dedicavam ao quê? O texto nos responde. Qual foi a primeira coisa ao qual eles se dedicavam juntos? O que o texto diz? Se é a primeira coisa que aparece, é porque é a primeira importância, não? Diz o texto no versículo 42 que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Por quê? Por que esta marca é a primeira a aparecer e a mais importante de todas, que veremos nesta noite, creio eu? Ora, pelo contexto nós sabemos, não? Como é que essa igreja nasceu? Como aquelas 3.000 pessoas passaram a crer em Jesus? Por meio de que instrumento eles passaram a crer em Jesus e se tornaram um só povo? Foi pela pregação da palavra, não? Foi pela pregação do evangelho por meio de um apóstolo, o apóstolo Pedro, cujo sermão ocupa a maior parte do capítulo 2, sobre o qual já refletimos na semana passada. Foi pela pregação de Pedro que aqueles judeus passaram de descrentes em Jesus para crentes em Jesus, de perdidos para salvos, de opositores do evangelho, aliados do evangelho. Porque foi pela pregação do evangelho que eles passaram a crer em Jesus como Senhor e Cristo. E assim como a nova fé deles em Jesus tinha nascido por meio do ensino da palavra, bem, agora esta fé cresceria também pelo alimento da palavra de Deus. Os mesmos apóstolos que lhes pregaram o evangelho, agora seriam os apóstolos que instruiriam os novos crentes no evangelho. Agora, não sei se você já parou para pensar nisso, eu nunca tinha pensado nisso antes dessa semana. Você consegue imaginar a quantidade, a carga de trabalho que isso representou para os apóstolos? Quantos eram os apóstolos? 12. E quantos eram os novos convertidos? 3.000. Bem, faça as contas. É um professor para cada 250 alunos. E os professores não foram avisados sobre o dia do início das aulas, nem o número de matrículas. De uma hora para outra, eles estão lá sem currículo, sem nenhuma preparação, sem cronograma definido, só o texto base, a Bíblia. E 3.000 almas sedentas para entender o que dizia a Bíblia. É verdade, a maioria desses judeus já conhecia as Escrituras, muitos deles tinham ouvido a palavra de Deus lida e ensinada a vida toda, mas eles nunca tinham lido a Bíblia pelo olhar dos apóstolos, pelas lentes do Evangelho, pelo entendimento de que Jesus Cristo, morto e ressurreto, era o centro da palavra de Deus, que tudo apontava para Ele. Então imagine a curiosidade, a fome, a sede daquela gente por reler um livro tão familiar, mas com novos olhos, entendendo que tudo apontava para Jesus, para a sua morte e ressurreição, e para a oferta de salvação e vida para aqueles que crescem nele, se arrependendo dos seus pecados, passando a obedecê-lo. E deve ter sido uma trabalheira, não? Para os apóstolos, noite e dia após dia, aquelas milhares de almas querendo entender mais o Evangelho, entender mais a Bíblia, mas que recompensa, não? Poderem ensinar simultaneamente centenas e milhares de pessoas com fome e sede da palavra de Deus, querendo crescer na fé, e tudo isso como testemunho de uma fé instruída, esclarecida, bíblica e racional, e não apenas de uma espiritualidade esotérica, mística e transcendental, sem nenhum fundamento. O que caracteriza bem boa parte da espiritualidade da nossa época. Os profetas do ateísmo disseram que após a virada da metade do século passado, as pessoas passariam a descrer em Deus, não acreditariam em mais nada. A história provou o contrário, as pessoas hoje creem em qualquer coisa, em qualquer religião. Gnomos, duendes, cristais, fadas, acreditam em qualquer coisa. Mas quanta dessa espiritualidade é sem fundamento, é sem razão, é sem instrução? Infelizmente, quantos dentro da própria igreja vivem uma fé pouco instruída, ou nada instruída pela palavra, mas não era assim no início. Eles se dedicavam ao ensino, ao estudo, ao aprendizado da palavra. Qual é a primeira lição aqui para nós, meus irmãos e minhas irmãs? Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja dedicada à palavra de Deus. Como disse John Stott, o papel do Espírito Santo, o Espírito de Deus, é conduzir o povo de Deus
à palavra de Deus e não para longe dela. Portanto, não pode nem deve existir a separação na igreja daquilo que Deus uniu: poder e palavra, o Espírito e a pregação. É inconcebível, ou ao menos indesejável, imaginar uma igreja cheia de poder, cheia do Espírito Santo e desprovida da palavra, e desprovida do ensino, da instrução fiel, clara, contínua e sistemática das Escrituras Sagradas. Afinal de contas, quem inspirou a Bíblia? Quem inspirou os profetas e os apóstolos, se não o Espírito Santo? Então, por que imaginaríamos que o Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, levaria a igreja para abandonar as Escrituras, para voltar as costas para as Escrituras, para negligenciar o estudo da palavra do Senhor? Mas, infelizmente e tragicamente, é exatamente isto que temos visto em boa parte da igreja evangélica em nosso país e em nosso tempo. Não pessoas se curvando perante a palavra para estudá-la numa fé instruída e bíblica, mas ignorando as Escrituras e vivendo uma fé desmiolada, frouxa, moribunda. Vemos igrejas ditas cheias de poder e cheias de gente, mas cada vez mais vazias da palavra, do ensino, da pregação das Escrituras, mas cheias de outras coisas, não? Cheias de entretenimento e espetáculo, de profissionais terapêuticos e palestras de autoajuda, cheias de esoterismo, de misticismo, de coisas que antes você só via num terreiro, mas hoje você já vê numa igreja evangélica, de comerciais de prosperidade, sem falar de comediantes e contadores de histórias disfarçados de pastores. Isso sem falar das lições de moral e dos conselhos desprovidos de qualquer fundamento bíblico. É isso que a Bíblia chama de uma igreja cheia do poder de Deus? Cheia do Espírito Santo? Não segundo Atos capítulo 2, versículo 42. Uma igreja cheia do poder é uma igreja cheia da palavra. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que tem fome e sede das Escrituras e que não se cansa de estudar a palavra, não se cansa de se debruçar sobre o sagrado livro de Deus. Bem, que Deus visite a igreja neste país, meus irmãos e minhas irmãs. Ele já o fez antes em outro continente. Ele fez isso há 500 anos na Europa, quando a igreja andava tão mal das pernas quanto em nossos tempos. E o que Deus fez há 500 anos na Europa, Ele, pelo seu Espírito, trouxe a igreja de volta à palavra, e assim nasceu a Reforma Protestante, do qual nós somos herdeiros e filhos. Que Deus o faça de novo em nossa época, mas que Deus comece em nossa igreja. Que cada membro desta igreja seja cheio do Espírito e, portanto, cheio da palavra de Deus. Que cada membro possa se encher da palavra, a sós em casa, sua família reunida em culto doméstico, estudando junto à palavra de Deus. Você regularmente vindo para a escola bíblica cedo no domingo para estudar a palavra de Deus. Você voltando no domingo à noite para se alimentar da pregação do púlpito desta igreja. E os seus filhos em sala de aula, para a glória de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, não se cansa de ouvir a palavra de Deus, não se cansa de estudar a palavra e não se cansa de se alimentar da palavra. Nunca é o suficiente ouvir mais da palavra de Deus. Que Deus o faça e que comece aqui entre nós. Mas este só é o primeiro sinal, há mais 3. O segundo sinal do poder de Deus em ação naquela igreja não era apenas a dedicação deles à palavra, mas a dedicação uns aos outros. Notaram isso? Na sequência do texto, Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Bem, o que significa este pequeno termo, comunhão? Bem, no original do grego koinonia, ele tem um sentido muito mais rico do que aquele que nós empregamos quando usamos para descrever, por exemplo, os nossos momentos de confraternização. O pastor Marcelo que costuma brincar com a nossa ideia bem rasa de comunhão. Comunhão para muitos crentes é o quê? É o tripé famoso, né? Churrasco, futebol e violão. Ou talvez churrasco, vôlei e violão, se fosse o pastor Marcelo no comando da comunhão. Mas comunhão no sentido bíblico é muito mais do que apenas isso.
Boa comida, um bom passatempo e um bom acompanhamento musical. Quando usado no Novo Testamento, este termo descreve primeiro a nossa vida compartilhada com Deus, com quem temos comunhão por meio do seu Filho e do seu Santo Espírito. Mas é uma palavra que também descreve a nossa vida compartilhada uns com os outros, como povo de Deus, isso de maneira custosa, amorosa e sacrificial. E no contexto aqui da passagem, creio que esta segunda dimensão, não a dimensão vertical da nossa comunhão com Deus, mas a dimensão horizontal da nossa comunhão uns com os outros, com a igreja, essa segunda dimensão que o autor Lucas tem em mente nesta passagem. Por quê? Bem, avance comigo para os versículos 44 e 45, que ele nos dá um zoom, um ângulo mais fechado, mais detalhado sobre a natureza desta comunhão, essas coisas que eles tinham em comum. Diz o versículo 44 e 45: os que criam, veja, os que tinham a mesma fé em Cristo, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Inclusive, versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, estamos falando aqui de uma comunhão não só espiritual, mas material. Não só uma mesma fé, mas o mesmo cuidado e o mesmo amor uns com os outros, como parte de uma única família, de um único povo. E se compartilhavam da vida espiritual, que era mais importante, quanto mais compartilhariam da vida material, que era secundária e subordinada à sua fé em Jesus, a ponto de venderem seus bens, a ponto de compartilharem suas posses com aqueles que tinham maior necessidade. Bem, isso era algo que teria chamado muito a atenção dos habitantes do mundo antigo. Os gregos e os romanos, por exemplo, eles louvavam, eles achavam louvável o fato de alguém ter uma atitude, uma postura de compaixão e de solidariedade com os necessitados, visto que eles eram tantos, visto que a pirâmide social no mundo antigo tinha um topo bem estreito e uma base enorme de muitos carentes e necessitados. Então, a sociedade via com bons olhos o fato dos mais favorecidos se compadecerem, se solidarizarem dos menos afortunados. Mas não era costumeiro você ver tamanha generosidade e generosidade sacrificial dos que tinham mais com os que tinham menos. E você jamais esperaria no mundo antigo ver os mais favorecidos sentando à mesa, compartilhando refeições na mesma casa com os menos favorecidos. Isso espantaria os gregos e os romanos, e espantaria gente do século 20 e 21 também, onde já se viu burgueses e proletariado sentando à mesa juntos, compartilhando a mesma refeição. Difícil, não? Mas é o que você vê aqui. Todos compartilhando a mesma mesa, a mesma casa, a mesma refeição, os próprios bens. Mas como entendemos exatamente esse compartilhamento aqui de propriedades e bens entre os primeiros cristãos? Bem, há muito romantismo a esse respeito que nós precisamos dissolver aqui. Alguns que enxergam aqui a vida comunitária dos primeiros cristãos como uma espécie de pequeno mosteiro. Existia uma comunidade monástica na época, entre os judeus, eram os essênios, que viviam a leste de Jerusalém, numa comunidade própria, próxima do Mar Morto, conhecido como a comunidade de Qumran, onde eles praticavam a posse em comum dos bens, onde uma vez entrando na comunidade, você tinha que renunciar a todos os seus bens e eles eram compartilhados entre eles, algo que foi repetido em boa parte pelo movimento monástico. Você pode entrar no mosteiro hoje e ver isso, os habitantes ali renunciando aos seus bens e compartilhando tudo entre si. É isso que temos aqui? Creio que não, e veremos por que já já. Tampouco nós vemos aqui uma espécie de abolição de propriedade particular, onde agora era proibido ter posse própria, era proibido ter casa própria, proibido ter conta própria, patrimônio próprio. Nós não temos aqui uma espécie de socialismo cristão primitivo. Então não imagine os cristãos vestidos de camiseta com cruz, martelo e foice. Não, nada disso. Não tinha vermelhos lá em Jerusalém, não, na igreja primitiva. Não é isso. O texto é muito claro aqui e mostra que eles não doavam nem compartilhavam, mas, versículo 45, eles
vendiam suas propriedades e bens. Bem, se eles vendiam as suas propriedades e bens, é porque elas pertenciam a alguém, não? Havia posse particular. E se há qualquer dúvida, você pode ver o versículo 46, onde eles se reuniam nas casas dos primeiros cristãos. Bem, nem todos tinham casa, mas os que tinham, abriam essas casas, casas próprias, bens próprios, para poder receber os seus irmãos. Então não são nenhuma aqui de abolição de propriedade particular, nada disso. Nós veremos ainda nesta série, mais à frente no capítulo 5, a história de Ananias e Safira, que foram julgados por Deus, não porque retiveram bens para si, mas porque mentiram para o apóstolo Pedro sobre o valor que tinham recebido pela venda da sua posse. Pedro não os acusou por terem guardado os seus bens, deixou até entender que eles tinham liberdade para manter aqueles bens, mas foram condenados por terem mentido a respeito do valor, parte do qual retiveram para si e somente outra parte entregaram para o apóstolo. Então não temos aqui uma doação obrigatória ou compulsória dos bens dos primeiros cristãos. O que vemos aqui é uma renúncia voluntária, uma renúncia espontânea. Não se ouve aqui os apóstolos batendo de casa em casa, ó, agora pode passar tudo, é tudo nosso, é tudo da comuna, acabou esse negócio de propriedade particular. Não, você não vê os apóstolos cobrando isso. O sentido do texto aqui é espontaneidade, uma renúncia voluntária, espontânea, amorosa e sacrificial, para suprir as necessidades dos mais desfavorecidos, na medida em que essas necessidades surgiam entre eles. E se eles estavam visitando as casas uns dos outros, era fácil saber quem tinha casa e quem não tinha. E se alguém trazia um farnelzinho pequeno e outro farnel grande, bem, dava para saber quem estava com a despensa cheia e quem estava com a despensa vazia. É uma equação simples. Precisando de ajuda, meu irmão, minha irmã? Então vamos lá? Eu tenho uma casa ociosa de veraneio. Eu tenho um sítio lá que está parado, no interior. Estranho isso, né? Era só uma oferta. Nós veremos isso mais adiante, no capítulo 4. Eles venderam casas, terras, campo até, para suprir as necessidades uns dos outros. O que nos mostra o seguinte: por mais que essa generosidade tenha sido espontânea, livre, ela não foi por isso menos sacrificial. Aliás, foi mais, não? Por não terem sido cooptados, para tanto, eles se desfizeram livremente, espontaneamente, do que tinham sobrando, para socorrer os que não tinham o suficiente para sobreviver. Bem, qual a lição para nós aqui, essa segunda marca? É esta: uma igreja cheia do Espírito Santo, e portanto cheia do poder de Deus, não é apenas uma igreja que estuda a palavra de Deus, mas que também pratica a palavra de Deus, que ouve atentamente e vive segundo aquilo que ouve. Ela não é apenas rica e profunda na sua fé em Jesus, mas ela é rica e profunda no seu amor por Jesus e pela igreja de Jesus, nossos irmãos e irmãs em Cristo. Isso de maneira generosa, espontânea e sacrificial, especialmente com os mais necessitados entre nós. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do poder de Deus, é uma igreja onde espera-se ver manifestações recorrentes, espontâneas e livres de generosidade, à medida que elas surgem. Sei que os apóstolos naquela época, ou os pastores nessa época, precisem bater na porta de um e de outro. Onde o Espírito está, ali há amor, a compaixão, a misericórdia, a sacrifício. Tanto na humildade daqueles que compartilham suas necessidades, que expõem a sua necessidade, o que requer um tipo de sacrifício, do orgulho, da autonomia, da independência, reconhecer que está precisando de ajuda, que precisa ser socorrido, tanto na humildade dos que se abrem para expor suas necessidades perante os membros da igreja e seus pastores também, como na bondade e compaixão dos que abrem o seu bolso e o seu coração para socorrer quem está em necessidade, quem está em apuros. Pode ser um irmão desempregado, pode ser uma senhora idosa
enferma cuja pensão do INSS não cobre um tratamento, um aparelho, para o qual ela não tem como cobrir as despesas. Uma família temporariamente desabrigada, carente de relocação. E assim como essa atitude e essa ação sacrificial teriam chamado a atenção dos habitantes do mundo antigo, meus irmãos, ela deve e certamente pode chamar a atenção dos habitantes da nossa época. Isso porque na nossa cultura você encontra duas ideologias bastante distintas, uma bem mais popular do que a outra no nosso país. Uma ideologia defende a responsabilidade coletiva, sacrificando as liberdades individuais e pessoais. Se chama socialismo ou comunismo. E de outro lado você tem uma ideologia que está em ascensão, que defende a liberdade pessoal às custas da responsabilidade coletiva, é o libertarianismo. Mas olha que coisa linda que nós temos aqui na Bíblia, nem uma coisa nem outra, não. Mas o equilíbrio entre liberdade pessoal e responsabilidade coletiva e sacrificial. Você não precisa escolher uma coisa ou outra. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde há liberdade para ter o que é seu, para ser remunerado pelo que você tem, guardar o seu patrimônio, mas onde também exige espontaneidade e generosidade para repartir com quem tem necessidade, a começar pelos que estão dentro da própria igreja. Mas aqui vem a tragédia do nosso tempo, não? Qual é a tragédia? O que se ouve hoje na igreja evangélica? O que se prega hoje nas igrejas evangélicas no Brasil, em grande parte, é justamente o contrário. As ditas igrejas cheias do poder de Deus não são as igrejas que vão te ensinar a abrir mão dos seus bens, mas são aquelas que vão fazer você acumular os seus bens e prosperar mais e enriquecer mais, para que você possa cumprir todos os seus planos e realizar todos os seus sonhos de consumo e ser mais materialmente próspero, equacionando poder com riqueza e abundância individual, pessoal, quando a palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja onde Deus tem prazer, sim, em abençoar alguns, e quem sabe em nossa igreja, vários, com mais recursos, com mais riqueza, mas não para que você seja mais feliz e satisfeito ao acumular mais para si, mas para que Deus possa te usar mais para abençoar outros ao seu redor, dentro da sua igreja. Porque Deus não nos faz reservatórios das suas bênçãos, mas canais das suas bênçãos. Então, se Deus está te prosperando, se Deus está te enriquecendo, glórias a Deus por isso. Agora vá e compartilhe a bênção. Vá e ame os seus irmãos. Socorra quem está necessitado, na sua casa, na sua igreja. Que Deus faça isso, não? Que Deus ensine de novo a igreja evangélica no Brasil o testemunho poderoso, não da prosperidade egoísta, individualista, mas sim a riqueza de um espírito generoso, pronto a compartilhar, sacrificialmente. E que comece aqui, meus irmãos, que comece em nossa igreja, que nós estejamos sensíveis às oportunidades que Deus nos dá, para servirmos uns aos outros, para socorrermos uns aos outros, na medida da necessidade. Se é chegada a sua hora de ser ajudado, reconheça isso com humildade. Se é chegada a hora de você ajudar e abençoar, reconheça isso também com generosidade. Que Deus derrame da sua graça sobre nós, para que sejamos uma igreja dedicada não só à palavra, mas uns aos outros. Este é o segundo sinal, mas há mais dois. Terceiro sinal que vemos aqui nesta passagem é a dedicação daquela igreja a Deus. Sua dedicação a Deus. Além de se dedicarem à sua fé comum e ao seu amor comum, isto é, ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Versículo 42 acrescenta mais duas coisas. Eles se dedicavam ao partir do pão e às orações, o que descreve nada mais do que a sua devoção comum a Deus.
Bem, a expressão aqui partir do pão, no versículo 42, talvez não signifique nada mais do que o compartilhamento das refeições entre os cristãos em suas casas, ao que é mencionado de novo no versículo 46. Afinal de contas, onde tem dois ou três crentes reunidos, ali tem comida e normalmente tem muita comida. Seja na cantina depois do culto, seja na confraternização dos jovens, seja no aniversário que reúne membros da igreja, porque crente não bebe, mas gosta de comer, come bem. Desde Pentecostes, eles compartilhavam das refeições, compartilhavam da mesa juntos. Mas, veja como Lucas isola esse termo aqui, no versículo 42, daquilo que ele cita no versículo 46. Notaram isso? Ele fala primeiro sobre a dedicação ao partir do pão, e depois fala sobre partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. E por que Lucas citaria duas vezes partir do pão? Eu creio que ele estivesse fazendo referência a duas coisas semelhantes, porém distintas. O compartilhamento de refeições, ele descreve melhor no versículo 46, mas parece que aqui, no versículo 42, ele está descrevendo um partir do pão muito específico, que era o quê? A celebração da Santa Ceia. Quando, em obediência a Jesus, eles partiriam o pão, lembrando-se da morte sacrificial e da ressurreição de Jesus. E a confusão talvez seja resolvida porque eles costumavam celebrar essa ceia ao final de uma refeição. Você descobre isso em 1 Coríntios 11, quando Paulo descreve uma dessas refeições comunitárias na igreja, em que todos se juntavam para compartilhar uma refeição, e ao final dessa refeição comunitária, ainda no contexto de culto, eles celebravam a ceia do Senhor, o partir do pão. Então Lucas provavelmente, no versículo 42, está descrevendo parte da sua devoção, a devoção praticada quando do momento da celebração da Santa Ceia, associada ao quê? Às orações. Eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. Por que orações no plural? Não sabemos exatamente. Podem ser os diferentes tipos de oração praticados pelos cristãos, ou diferentes momentos regulares para oração, fosse no templo, fosse de casa em casa. Ou seja, além de estudarem a palavra de Deus juntos e compartilharem seus bens, aqueles cristãos regularmente se reuniam ao redor da mesa para conversar, para compartilhar a vida, mas também para se lembrarem da morte sacrificial de Jesus, regando tudo isso com oração, do início ao fim, sempre juntos, lendo a Bíblia, compartilhando os bens, compartilhando a mesa, louvando a Deus, orando e celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Mas como exatamente eles faziam isso? Não temos todos os detalhes, mas o texto nos fornece mais alguns. Eles faziam isso tanto formalmente como informalmente. Formalmente eles se reuniam, diz o versículo 46, no pátio do templo, no caso o templo de Jerusalém, que seria um lugar estratégico para isso. Eu duvido que alguém tinha uma mansão grande o suficiente para reunir 3.000 pessoas. Onde você podia reunir 3.000 pessoas ao mesmo tempo? Bem no pátio do templo. Capítulo 3, versículo 11, identifica uma parte do pátio do templo, o pórtico de Salomão, uma área a leste do templo, coberta com 2 fileiras de colunas, medindo aproximadamente 200 metros por 15 metros. E aí dá para caber 3.000 pessoas confortavelmente. Então provavelmente ali eles se reuniam formalmente, talvez numa hora específica do dia, 3 horas da tarde. Não era costume dos judeus em Jerusalém se reunirem para oração, aí fica fácil. Está todo mundo morando na mesma cidade, todo mundo tem que parar às 3 horas para orar, todo mundo vai se reencontrar. Então eles aproveitavam esse tempo mais formal para se reunirem. Os apóstolos estariam lá, já que estavam orando, provavelmente estudariam a palavra e cantariam louvores ao Senhor, formalmente no templo. Mas o versículo 46 diz que, além de se reunirem no pátio do templo, eles também partiam pão em suas casas. Bem, aí de maneira mais informal, não? Aí os 3.000 se dividindo em grupos menores, cada qual seguindo para a casa mais próxima que coubesse o número X de cristãos, até que todos estivessem nas casas, regularmente, orando, louvando, celebrando ao Senhor. E tudo isso, diz o versículo 46, diariamente.
todos os dias. Ora, no mundo antigo, assim como hoje, não era incomum encontrar certas associações, mesmo que religiosas, que se reuniam regularmente, mensalmente, por uma causa. Mas era por demais incomum encontrar um grupo que se reunia diariamente, todos os dias, para orar, para louvar, para aprender mais da palavra de Deus, mostrando aqui uma integração completa entre a nova fé daqueles cristãos e a sua vida cotidiana. E isso é algo invejável, não? A fé daqueles cristãos, a sua devoção não era apenas uma parte da sua vida, algo que eles encaixavam num domingo ou numa noite de semana, era algo que permeava toda a semana, toda a agenda deles, toda a vida deles, de maneira integrada e não fracionada, como muitos fazem em nossa época, tratando a fé cristã apenas como uma parte da sua vida, tanto quanto o clube, tanto quanto o condomínio, tanto quanto o trabalho, a faculdade. Não, para eles a vida era Deus, a comunhão com Deus e a comunhão com o povo de Deus todos os dias, em toda ocasião possível. Mas o texto diz mais sobre a devoção daqueles cristãos. Diz o versículo 43, que quando reunidos, todos estavam cheios de temor, mas não de um tipo sombrio, aquela solenidade sombria, pesada. Era um temor, era uma reverência, mas diz o versículo 46, que era um temor associado com o quê? Com alegria, mas não a alegria do tipo irreverente e descontrolada. Temor e alegria. Como entender essas duas coisas? Bem, a presença de Deus explica isso. Pois onde Deus está, existem as duas coisas: temor, porque Ele é um Deus santo, mas alegria, porque Ele é um Deus amoroso. Temor e alegria, grande alegria, sempre que estavam juntos, no templo ou de casa em casa. E um temor e uma alegria contagiantes, não? No templo ou em casa. E tudo isso aliado a sinais evidentes, tanto do fruto do Espírito, como dos dons do Espírito. Você vê ver fruto aqui: amor, alegria, generosidade. E ao mesmo tempo, diz o versículo 46, muitas maravilhas e sinais sendo feitos pelos apóstolos. Veja só, fruto do Espírito e dons do Espírito, na mesma igreja, tudo junto, não um ou outro, mas um e outro. E qual é a lição para nós aqui, meus irmãos e minhas irmãs? Uma igreja cheia do Espírito Santo, e portanto cheia do poder de Deus, não é apenas uma igreja que estuda a palavra e que pratica a palavra, mas é uma igreja que celebra a palavra de Deus, que louva a Deus pelo que Ele nos revela na sua palavra. É uma igreja que tem prazer em se reunir em contextos mais formais como este, para ouvir a pregação da palavra, para celebrar a Santa Ceia, para orar e cantar. Mas é uma igreja também que sai daqui e continua se reunindo nas casas, nas escolas, nos condomínios, para continuar compartilhando uma refeição, uma conversa, uma oração, um estudo bíblico, um louvor. E sempre que esse povo está reunido, seja formalmente aqui ou informalmente fora daqui, existe reverência, mas existe alegria, existe temor, mas existe grande fervor. E existe tanto fruto do Espírito como dons do Espírito. A tragédia é que a igreja evangélica separou essas coisas, não é verdade? Ou você tem igrejas, por exemplo, que prezam os frutos, mas que não falam tanto sobre os dons, ou igrejas que querem os dons, mas sem o fruto. Igrejas que querem reverência e solenidade, mas sem muito regozijo. E outras igrejas que querem muita alegria e fervor, sem nenhuma reverência. Igrejas que só querem o contexto formal do templo e outras que só querem o contexto informal da casa. Por que você precisa escolher uma coisa ou outra? Quando diz a palavra de Deus que o Espírito produz as duas coisas, uma coisa e outra: o templo e a casa, reverência e alegria, fruto e dons, como parte do nosso culto, da nossa devoção a Deus.
Afinal de contas, onde Deus está, onde o Senhor Jesus está por meio do seu Espírito, ali Ele ordena todas essas coisas, todas elas, para o nosso bem e para a glória dEle. Que Deus se faça presente nessa igreja e que possamos ver mais de tudo isso, mais do que estamos vendo aqui e mais do que vemos fora daqui nos lares e nas casas. Mais reverência e mais alegria, mais frutos e mais dons, tudo pela graça de Deus e para a glória dEle. Mas há uma quarta marca e com isso fechamos. Vemos ainda aqui ao final do texto a dedicação deles ao mundo, uma missão em comum. Eles dedicavam-se diariamente à sua nova fé em Jesus, seu novo amor uns pelos outros, sua devoção ao Senhor, mas diz o texto ao final, que os primeiros cristãos contavam também com a simpatia de todo o povo. Notaram isso no versículo 47? E não é de se surpreender, não? Para 3.000 pessoas compartilhando a sua fé no templo, diante de tantos outros judeus que entravam e saíam do templo e viam aquela massa de 3.000 juntos, orando, louvando, estudando com os apóstolos, que começavam a ver aquelas pessoas saindo dali, indo para as casas uns dos outros, compartilhando suas refeições com alegria e sinceridade de coração, celebrando a Deus com tanta alegria e temor. Ora, era inevitável que os que estavam de fora deste grupo, de fora desta cena, se interessassem por isso, não? E talvez começassem a orar um pouquinho mais perto desse grupo no templo, e talvez se convidasse para uma das refeições nas casas, e de repente testemunhasse um milagre, um sinal, uma maravilha, e ouvisse a pregação de um apóstolo e dissesse: eu creio nisso também, eu quero participar desse grupo. Era contagiante, não? Era inevitável que os de fora viessem e passassem a crer. Assim eles contavam com a simpatia do povo, porque provavelmente aquilo não ficava somente restrito aos 3.000, esse testemunho, esta alegria, esta reverência, esta generosidade sacrificial começou a transbordar, e conquistar, e converter, e salvar almas. E não foi exatamente para isso que Jesus prometeu derramar o Espírito Santo? Para que eles fossem testemunhas dele para todos, a partir de Jerusalém e até os confins da terra. Então o texto conclui dizendo que, além de contarem com a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tem pelo menos 3 coisas que nos chamam a atenção aqui no texto. Primeiro, por mais que a igreja trabalhasse e testemunhasse do Evangelho, quem é que acrescentava os salvos à igreja? O Senhor. Porque quem é soberano para salvar? Quem é soberano para convencer? Quem é soberano para converter o pecador? Não é a igreja, não eram os apóstolos, era o Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Então vemos aqui a soberania de Deus agindo por meio da igreja. Sim, a igreja testemunhando, sim, a igreja doando sacrificialmente, mas Deus chamando, Deus agindo soberanamente para salvar perdidos. Segunda coisa, diz o texto que o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. John Stott, de novo, observa bem, Deus acrescentava à igreja quem? Os que iam sendo salvos. Deus acrescentava salvos, convertidos ao Evangelho. Não eram 3.000 curiosos, ou espectadores, ou consumidores da fé, eram 3.000 salvos, e mais salvos. Quando Deus age, de fato, numa igreja, Ele não acrescenta espectadores e consumidores, Ele acrescenta salvos, gente salva, de fato, e convertida ao Evangelho, porque é isso que Deus quer. Não uma igreja cheia de espectadores e turistas, mas uma igreja cheia de salvos, e só Deus pode fazer isso. Ele não acrescentava cristãos de boca, nominais somente, mas cristãos convertidos de fato a Jesus. Mas Ele também acrescentava estes salvos à igreja. Deus não multiplicou cristãos solitários, isolados e desigrejados. Na medida em que eles eram salvos e criam no Evangelho, eles eram acrescentados à igreja. Porque esse é o plano de Deus: salvar pessoas, converter pessoas para que elas sejam integradas à igreja, se arrependam, creem em Jesus, sejam batizadas, integrem o povo de Deus e não fiquem apenas em casa, sozinhos na sua nova fé em Cristo.
E tudo isso acontecia o quê? Diariamente. E o Senhor lhes acrescentava diariamente. E por que diariamente? Porque diariamente aquele povo estava fazendo tudo isso. E diariamente Deus estava trabalhando por meio do seu povo para alcançar mais gente para a glória dele. Exatamente disso que consiste a missão de uma igreja cheia do poder do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito. Ela estuda bem a palavra de Deus e o Evangelho. Ela vive de acordo com este Evangelho. Ela celebra este Evangelho e ela proclama e testemunha deste Evangelho para o mundo, confiante no poder de Deus para salvar os perdidos e de acrescentar os novos salvos à igreja, para que integrem a fileira das testemunhas de Jesus. Isso é o poder de Deus em ação. Que Deus derrame deste poder sobre esta igreja. Que nós sejamos uma igreja assim. E que Deus levante mais igrejas assim em nosso país, para a sua glória. Então, quais são os sinais evidentes do poder de Deus em uma igreja? Resumindo, uma igreja cheia do Espírito, cheia do poder de Deus, é uma igreja que se dedica ao ensino da palavra, uma fé comum. Ela se dedica uns aos outros, um amor comum. Ela se dedica a Deus, uma devoção comum. E ela se dedica ao mundo, uma missão em comum. Porque onde Deus está presente, Ele manifesta a sua verdade, que aprendemos na palavra. Ele manifesta o seu amor, expressado no nosso cuidado uns com os outros. Ele manifesta a sua santidade, que é vista no nosso culto a Ele. E Ele manifesta o seu poder, que vemos quando perdidos ouvem o Evangelho, se arrependem dos seus pecados e são batizados e passam a integrar a igreja. Onde Deus está, todas essas coisas estão presentes. Estas são as marcas, estas são as prioridades de uma igreja cheia da presença e do poder de Deus. E é uma igreja como esta que Deus pode usar, e de fato usa, para avançar a missão do Evangelho nesta terra. Então, cada um aqui faz parte de uma igreja assim? Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não passou pelas águas do batismo, não rendeu a sua vida publicamente a Jesus, bem, não há nada que você possa fazer até que você se renda a Cristo, até que você se entregue ao Senhor Jesus e seja batizado mediante a sua nova confissão de Jesus como seu Senhor, e então passe a integrar a igreja. Se for o seu caso, o Senhor te convida, Ele te convoca nesta noite: renda-se, arrependa-se, creia e seja batizado. E então venha seguir com o povo de Deus. Se você já o fez, mas não é membro de nenhuma igreja local específica, bem, então não há nada mais que você possa fazer até que você se amembre a uma igreja local, como esta descrita por Atos dos Apóstolos. Porque é o desejo de Deus que você esteja membrado a uma igreja local, não apenas pertença à igreja. Meus irmãos, eu sou membro da raça humana, mas isso não quer dizer que eu posso viver em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer cidade, em qualquer rua que eu quiser. Eu preciso de um endereço fixo. Assim também um crente precisa de um endereço fixo. Ele é membro do povo cristão, mas ele precisa de raízes, ele precisa de um lugar onde se alimentar da palavra, onde há pessoas que podem cuidar dele, e onde ele pode cuidar de outros crentes, onde ele pode cultuar a Deus e testemunhar do Evangelho. Se você não tem um lar espiritual, se você não tem uma igreja local para chamar de sua igreja, você precisa urgentemente procurar uma igreja assim. Não qualquer igreja, não qualquer edifício que leve o nome igreja na porta, mas uma igreja assim, como a que vimos nesta noite. Igreja da palavra, de comunhão, de devoção, de missão. Procure uma igreja assim, seja esta ou outra mais perto de casa, mas você não pode ficar sem igreja local. Mas se você já for membro desta igreja, ou de uma outra igreja, membro reconhecido, então a palavra te chama hoje a ser um membro dedicado. Assim como aqueles 3.000 se dedicavam, perseveravam juntos, Deus te chama hoje: dedique-se. Dedique-se inteiramente. Ao quê? A palavra primeiro, a comunhão com os irmãos,
a devoção a Deus e a proclamação do Evangelho aos perdidos. Que Deus então te abençoe e que você não seja um reservatório de tantas bênçãos, mas um canal da graça de Deus para edificar a igreja, para alcançar os perdidos, para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor bendito, se podemos enxergar alguns desses sinais nesta igreja, glórias ao teu nome por isso. Glórias a ti por isso. Porque nada disso seria possível, não fosse pelo teu poder em ação em nosso meio. Mas se podemos ainda crescer mais nessas características e marcas, também será somente pelo teu poder agindo em cada membro desta casa. Faze-o, Senhor, faze-o pelo teu poder e para a tua glória. Toma cada membro comprometido com esta igreja, dando a cada um maior fome e sede da palavra, e desejo de aproveitar cada oportunidade, seja aqui ou com outros membros no meio de semana, para crescer na palavra, para demonstrar cuidado e amor generoso e sacrificial pelos outros membros desta congregação, crescendo em reverência e temor a Ti, mas também em alegria e fervor no Senhor, fazendo cada membro desta casa uma fiel testemunha do Teu Evangelho, e todos nós como igreja juntos, um povo que proclama este Evangelho para a salvação dos perdidos. Senhor, eu oro por aqueles que ainda não têm uma igreja própria, ainda não são reconhecidos como membros de uma igreja local entre nós. Senhor, convence-os a procurar uma igreja assim como a que é descrita pela Tua palavra, o quanto antes, que possam encontrar uma igreja assim, se submeter a ela, se aliançar com ela, para somarem seu tempo, seus tesouros, seus talentos, seu trabalho, a fim de edificar esta igreja, de abençoar esta igreja e serem abençoados por esta igreja, e trabalhar com esta igreja para promover mais o Teu Evangelho nesta nação para a glória do Teu nome. Mas Senhor, se houver entre nós aqueles que nunca antes se renderam a Ti, têm vivido a sua vida de forma desgarrada, longe do Senhor, dos Teus preceitos, que hoje a Tua palavra tenha falado aos seus corações e convencido o Senhor da sua necessidade de arrependerem-se dos seus pecados, crerem em Jesus, serem batizados nas águas, para integrarem a companhia dos salvos, pertencerem ao Teu povo, participarem conosco do Teu testemunho nesta terra. E Senhor, que tenhamos o prazer e o privilégio de repetir isso muitas e muitas vezes aqui, seja aqui ou longe daqui, seja neste lugar ou fora daqui, que o Senhor continue nos usando para levarmos a mensagem do Evangelho para os perdidos diariamente, e que vejamos o Senhor diariamente acrescentando os que vão sendo salvos à igreja. Pela Tua graça e para o louvor da Tua glória te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.